Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está assistindo esse videozinho. Fica o desejo de uma boa jornada para você e um bom proveito. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre marketing e vou comentar com vocês aqui hoje especialmente sobre uma questão chamada qualidade e relacionamento. Eu sou o Mauro Castro, vou estar com vocês aqui durante alguns minutinhos. Aproveitem essa jornada e façam uma boa perspectiva sobre esses assuntos. Muito bom. Quando a gente está conversando aqui no dia a dia sobre assuntos tão delicados como, por exemplo, marketing, a gente tem que levar em consideração que envolve todas as relações de mercado e decisões que vão estabelecer o melhor resultado possível para o seu negócio. Então, marketing ele não se apropria apenas das questões de comunicação, de estratégia de colocação num produto no mercado, bem como todas as questões relacionadas à precificação e também a parte de distribuição, que nessa foto representa muito bem um produto colocado, precificado, num momento de distribuição e, lógico, muito bem comunicado no ponto de venda. E a gente vai ter uma aulinha depois, mais para frente, sobre merchandising e algumas técnicas interessantes para isso. Mas o que a gente vai apontar hoje é uma questão relacionada à qualidade e relacionamento. Muita gente apelida isso de marketing de qualidade, ou marketing de relacionamento, ou só realmente relacionamento. Então, o que importa para nós é saber que nós vamos chegar a um assunto mais específico para entender essa questão de relacionamento. O primeiro ponto que a gente tem que pautar essa nossa conversa para falar sobre relacionamento e qualidade é a questão relacionada ou associada a meios de captação, meios de conversão e meios de retenção de clientes. Esses meios, aqui simbolizado por essas siglazinhas, eles são fundamentais para alguns aspectos. Então, no processo de captação, a gente tenta trazer o nosso público-alvo para um processo de conversão. E essa tentativa de trazer, a gente faz por meio de promoções de vendas, propaganda e publicidade, que também, depois a gente aprofunda a diferença entre esses dois itens, relações públicas e, eventualmente, também assessoria de imprensa. Algumas coisas andam casadinhas aqui, né? Então, a gente pode ter situações em que você está usando duas ou mais situações de comunicação e de captação da atenção do teu público-alvo. O que tudo isso faz é, na verdade, trazer a gente para uma questão de conversão. A conversão é o momento em que a gente consegue fazer com que aquele público-alvo compre o que a gente está ofertando no mercado. E nesse aspecto também a gente aprofunda depois, entram as vendas pessoais, aquelas vendas realizadas ou em sistema de domicílio, ou sistema de balcão, ou então na área de serviços, em algumas situações, no próprio atendimento do serviço. A gente tem as vendas em ponto de venda, que aí você pode ter o processo de autosserviço, autoseleção, o serviço completo, e também você tem os elementos de pós-venda, que realmente podem complementar todo o processo e garantir uma melhor percepção de entrega por parte do cliente. Finalmente, quando você tem uma boa captação com uma boa conversão, você vai ter provavelmente um resultado muito positivo na retenção. E na retenção é o nosso tema de hoje, que a gente vai conversar bastante aqui sobre marketing de relacionamento e qualidade total. Só lembrando, né, que quando a gente fala de qualidade total, qualidade só é se for total. Né? Então a gente tem que imaginar que qualidade não é um item medido apenas, é todo um desenho estratégico que vai fazer com que a colocação de um produto, que pode ser um bem, uma ideia ou um serviço, esteja bem estabelecido, bem firme dentro da colocação de mercado. Falando aqui então sobre relacionamento, sobre captação, conversão e retenção, a gente entra então no processo de garantir que o cliente não saia das mãos
daquela empresa que está ofertando um produto no mercado. E para isso, a gente tem uma tríade aí, que é a opinião do cliente, a qualidade que a empresa entrega no mercado e o quanto que ele está se relacionando com a empresa e a empresa se relacionando com esse cliente. Perceba que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando como um principal elemento alimentador da qualidade. E quando a gente fala de qualidade, ela é inerente a um processo de relacionamento. O que pode dar um choque, eventualmente, é uma relação controversa entre a opinião do cliente e a qualidade que se pretende colocar no mercado. Então, são pontos que a gente pode desenvolver um pouquinho mais para frente. E essa percepção no mercado, ela é muito clara quando há um enfrentamento, o momento da verdade, em que o cliente pode ter meios de avaliar o que está comprando, ou o que ele deseja comprar, e se ele vai fechar negócio ou não. A opinião, e aí mais extensivamente a opinião de um público, que seja público-alvo de um determinado tipo de produto, em última análise, seria a opinião nascida da força do melhor argumento. Quando a gente fala de a força do melhor argumento, isso é muito interessante, porque a opinião ela não é uma coisa que seja passível de uma homogeneidade, e sim é uma adesão a um tipo de argumento sobre um produto ser bom ou ser ruim. Então, o consumidor, ele pode ser um consumidor até um certo nível passivo, ou pode ser um consumidor, em alguns outros níveis, extremamente reativo e extremamente combativo. Então, é importante a gente perceber que quando se oferece alguma coisa no mercado, você pode ter uma situação em que o teu produto não atinge expectativas de um comprador, mesmo assim, ele não torna-se reativo ou então combativo. Ele simplesmente deixa aquele produto para ser consumido por um outro público, abandona aquela marca, continua a sua vida e não faz nada sobre isso. Porém, em outros momentos, ele começa a criar o que a gente chama de multiplicação ou uma referência negativa sobre o produto. E a referência negativa é muito perversa, né? Ela cresce com uma velocidade muito grande. É muito natural isso se expandir. Então, falando de opinião pública e falando um pouquinho também sobre essa questão de relacionamento, a gente precisa entrar numa percepção de conhecer o resultado de um trabalho de construção de imagem, gerenciá-lo a partir das transformações da realidade, porque ele não é imutável, e é importante que conheça-se os movimentos da opinião pública, bem como uma forma de aferição por meio de sondagens e pesquisas. E aí você vai ter vários fatores, você vai ter meios de pesquisas qualitativas, com grupos focais, pesquisas quantitativas ou pesquisas de satisfação absoluta, né, que é medido pelo NPS, que é o Net Promoter Score. O que é bacana perceber é que em alguma dose você pode ter situações em que a opinião sobre a marca, sobre o seu produto, pode ser caracterizado por algumas propriedades. A propriedade da distribuição, o quanto que essa opinião está dispersa dentro do teu público-alvo, ou seja, o quanto que ele já atingiu o teu público-alvo. A questão da direção, pode ser uma opinião que esteja crescente ou uma opinião que esteja decrescente, ou seja, ela não está mais se tornando perigosa, ao contrário, é uma opinião que poderia gerar algum dano e ela não vai gerar mais dano. Então, pode ser uma opinião positiva ou negativa, mas a nossa maior preocupação é a negativa, e se você tiver uma direção ou uma tendência decrescente, melhor. A intensidade, aí você vem a questão de convergência e adesão. Convergência e adesão, a gente pode chamar de número de pessoas que estão aderindo àquele tipo de opinião, e aí você já vai ter uma direção ou uma tendência de crescimento, e intensidade é quando você tem um agravamento, manifestações públicas, declarações em mídias sociais, coisas que podem permear aí toda a comunicação com o mercado pelas mídias sociais. E, finalmente, a coerência, a lógica da construção da opinião, porque ela pode estar baseada
em um fato falso, uma fake news, por exemplo, sobre uma marca ou um produto, ou pode estar baseada em cima de um fato verídico, porém temporário e pouco significativo. Pior ainda é quando se trata de uma situação em que a empresa se vê diante de um agravamento de imagem, né? Como, por exemplo, um vazamento de uma indústria que impacta o meio ambiente, ou então uma companhia ou uma empresa que tenha enganado a Receita Federal e seja denunciada, empresas que tenham trabalho semi-escravo dentro da sua própria construção e organização, ou contrate empresas que usem esse tipo de meio, que pode criar realmente uma coerência, né, no afastamento e na convergência da opinião do público. E, finalmente, a latência, em que ela coloca a potência de formação de uma opinião hibernada. É alguma coisa que não ficou bom, não ficou bem explicada, e basta um segundo gatilho para que aquilo tudo some-se, e consiga afetar efetivamente a marca da empresa. Então, perceba que, quando a gente fala de opinião, a opinião pública, a opinião do seu público, ela pode estar relacionada a elementos que podem ser caracterizados como positivos ou um elemento negativo. E aí, o que tem que se tomar preocupação é que, quando é negativo, você tem que ter uma estratégia de aproximação com o teu público e de relacionamento com o teu público, permitindo que você entenda o que ele está dizendo, o que ele está pensando, o que ele está falando, e como você vai converter isso em atos, tanto na relação do teu produto, na relação comercial, quanto na imagem da tua empresa. Ponto fundamental aí para a gente tratar. Falou de opinião, agora vamos falar de relacionamento. Aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando exatamente do fato de que é legal você escutar, entender, perceber o que o teu público-alvo está querendo naquele momento. Agora, tem uma coisa bacana nessa história, que se a gente pensar em relacionamento, marketing de relacionamento, não tem nada a ver com pequenos agrados, né? Quer dizer, quando a gente fala de marketing de relacionamento, muita gente pensa em brindes, promoções, cartõezinhos ou então mensagens de feliz aniversário. Isso tudo muito agradável, muito bacana, mas não é um relacionamento. Não adianta você tratar mal alguém o tempo todo e quando chega o aniversário compra um presente. Quer dizer, no fundo, aquele presente passa-se por uma situação bastante hipócrita, né? Uma situação, inclusive, antipática, porque você está sendo falso no processo. Trata mal o tempo todo e depois manda um presente. Isso não é razoável. Então, pensando em relacionamento, a gente tem com uma missão fazer um ajuste mais sintonizado com os interesses e desejos do cliente. Agora, a gente tem que tomar um cuidado absolutamente grande para entender que essa questão de desejos e interesse não pode ser confundido com um outro elemento que é exatamente o seu público-alvo, o seu interesse e principalmente a sua capacidade financeira de atender esses elementos de interesse e desejos. Fundamental perceber que em todo o processo de marketing a gente tem que ter um cuidado muito grande com a margem de lucro que a operação precisa e então o quanto que ela pode investir para satisfazer esses interesses e desejos do cliente, o que não é simples e, portanto, você tem que fazer uma entrega bem ajustada, bem medida, para não afetar demais o seu caixa e ainda assim trazer algum tipo de satisfação para quem está comprando. Nessa relação de consumo, nós temos 5 papéis no processo de decisão de compra e de uso do serviço ou do produto que são fundamentais para se estabelecer com quem nós nos relacionamos. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um ciclo de tomada de decisão e ação que vem pautado aqui em cima da teoria do Theodore Levitt, que estabelece que sempre tem alguém que dá processo de iniciador ao processo de compra,
um influenciador, um decisor, um comprador e um usuário. Esse iniciador, ele geralmente é uma pessoa, ou o próprio consumidor, o próprio usuário, ou um terceiro, que estabelece uma percepção de necessidade, interesse, desejo para a aquisição de alguma coisa. O influenciador é aquele que tem capacidade de formar uma opinião e gerar informações e referências sobre o assunto. Repara que isso, nesses dois níveis, isso pode ser uma pessoa ou pode ser uma campanha de comunicação. Então, não necessariamente está personalizado, mas se for personalizado, pode ser tanto um ator que está estabelecendo uma comunicação por meio de uma publicidade, ou pode ser uma pessoa que convive com o consumidor dentro da casa dele. Então, são os elementos aí que a gente pode levar em consideração. O decisor, que é efetivamente aquele que vai avaliar o processo, o comprador, que é aquele que vai operar a transação, e o usuário é aquele que vai sofrer os impactos positivos ou negativos da compra que foi feita. Se a gente parar para pensar que isso pode estar associado a qualquer tipo de produto, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de produto, a gente está falando aqui de bens, a gente está falando de ideias e a gente está falando de serviços. Então, esse bis aqui significa que produto não é necessariamente um bem tangível. Um produto é o que se produz, o que se entrega no mercado, e ele pode ser um serviço. Vamos pegar aqui uma história, por exemplo, se você tem um casal novo que tem um filhinho de 5 anos, ou uma filhinha, e que chegou o momento dele ir para a escola, né, ir para o maternal, alguma coisa assim, então você vai ter um iniciador, que pode ser inclusive uma campanha publicitária de uma escolinha, você vai ter um influenciador, que pode estar relacionado com um parente próximo, um vizinho, alguém que dá uma referência de uma escola. Você vai ter um decisor, que é aquela pessoa que vai avaliar se aquele é o melhor momento ou a melhor escola para colocar a criança. Esse decisor pode ser o casal, pode ser a mãe, pode ser o pai. Isso não é um momento em que fique uma decisão muito clara, muito fácil. E depois você vai ter um comprador. Um dos cônjuges vai lá, vai assinar a matrícula, porque vai ser assinado o nome de uma única pessoa, e vai fazer o processo de pagamento. E o usuário, aí tem uma coisa muito interessante, que seria saber exatamente quem é essa pessoa que vai usar a escolinha. E a gente pode primariamente imaginar que é a criança de 4, 5 anos. A rigor, sim, ela vai estar lá dentro, mas ela não tem uma capacidade analítica e crítica para ela ter uma percepção de usuário. O usuário, afinal, é muito mais o pai e a mãe que vão estar colocando a criança na escola porque não tem condições, ou até porque precisam colocar ela num turno para poderem trabalhar ou desenvolver outras atividades. E essa é uma relação pós-compra que os pais vão sentir muito mais do que propriamente os filhos. Isso é muito interessante para a gente fazer uma marca, porque isso tudo pode mudar. Ou seja, a gente pode ter uma situação em que, saindo da história de uma criança, a gente pode entrar na história de um adulto jovem, uma pessoa com 26, 27 anos, que resolve fazer uma pós-graduação. E aí o iniciador é o próprio trabalho dele, que cobra essa necessidade, vai ter um influenciador, que é alguém que já fez uma pós em alguma instituição de ensino, ele vai ser o decisor, ele vai ser o comprador e ele vai ser o usuário. Então, em algum aspecto, quando a gente começa a falar de relacionamento com o cliente, com o público-alvo, em algum aspecto você está conversando exatamente com o usuário do que você vende, em outro aspecto você pode estar conversando com um agente que não tem relação com o usuário. Agora, entrando nesse aspecto, o pai e a mãe de um adolescente no ensino médio, muito provavelmente eles serão compradores, talvez não decisores, e o adolescente será o usuário e talvez o influenciador da escola que vai ser escolhida seja o próprio adolescente, o iniciador sejam os pais, por uma questão de ter que colocar, até por força de lei, ter que colocar o filho num sistema educacional. Então essas são as relações de relacionamento que a gente vai ter que entender com quem conversar, com quem perceber, como a gente vai estar buscando
informações, com quem a gente vai estar buscando informações. Agora repara que daí tem uma relação interessante, né? Se você pensar em ensino médio, por exemplo, e a gente está falando de educação, podia estar falando de turismo, podia estar falando de saúde, podia estar falando de moradia, entre outras coisas, mas quando a gente pega, por exemplo, a relação de um adolescente no ensino médio, em que ele vai avaliar a escola, depende muito do grau de engajamento dele, porque a escola pode ter uma enorme fama, extremamente positiva na região de consumo, e pode ser que o adolescente tenha uma percepção negativa. A questão toda é quem vai estar avaliando isso, quais são os critérios de avaliação e como a escola vai estar estabelecendo um relacionamento com esse adolescente. Por tudo isso, nós temos que ter um cuidado muito grande para saber com quem a gente está conversando. E isso tem que estar muito relacionado com o público-alvo decisor e muitas vezes comprador do que você está oferecendo. E lembrando que o nosso público-alvo vai ter aquelas letrinhas que são o RAI, que é a definição, de certa forma, demográfica e também psicológica do cliente, que é o aspecto de ter um determinado faixa de renda, um processo de acesso ao que está sendo comprado e o interesse, que a gente soma aqui como necessidades mais desejos. Tudo isso para entender, afinal, com quem que eu vou estar conversando? Quem é que eu vou estar chamando para um processo de entender o que está sendo visto, percebido e comunicado? Então, são pontos fundamentais aí no processo de relacionamento. Falando de relacionamento, a gente também vai conversar mais para frente sobre alguns indicadores e métricas, mas é importantíssimo que a gente tenha como estabelecer uma relação de conhecimento dentro desse processo de levantar informações. E essas informações, elas podem ser feitas internamente, coletando dados de quem está adquirindo o produto dentro da empresa. A gente pode estar trabalhando isso externamente por meio também de coletas de informações, por meio de ferramentas. Aqui eu quero selecionar duas fundamentais, uma, e são muito conectadas, uma é o ERP, ou Enterprise Resource Planning, que vai estar alimentando o CRM, ou o Customer Relationship Management, mas, precisamente, isso tudo vai estar fortemente conectado com BI, e se for uma prestação de serviço, também com workflows e BPMs que vão desenhar projetos e processos. E, finalmente, isso vai estar sendo protegido por um guarda-chuva de desenho estratégico pelo BSC, que é o Balance Scorecard. Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai falar sobre dois aspectos muito relevantes aqui. Um é chamado qualidade, que vai estar apoiado em cima de um desenho estratégico, e o outro é chamado relacionamento, que vai estar conectado com o nosso processo aqui de manter informações sobre quem está chegando para conversar com a gente nesse processo de relacionamento com o mercado. Então, esses são pontos fundamentais para a gente estar criando aqui a nossa métrica. Muito bom. Essa relação com o cliente gera o que a gente chama de gestão da qualidade. Quando a gente está falando de gestão da qualidade, tem um aspecto aqui que a gente tem que diferenciar, que é o que o cliente quer e, portanto, o que eu vou oferecer para ele, ou seja, minha qualidade de projeto. Então, olha que interessante, né? O que eu vou projetar, o que eu vou entregar para o meu cliente, para que ele possa ter a melhor satisfação em termos de uso, em termos de aquisição, lembrando, né, que sempre vai ter uma relação limitadora, que é a capacidade do cliente pagar pelo que ele quer. Então não adianta a gente querer fazer tudo que o cliente quer, porque muitas vezes ele não vai poder adquirir. A qualidade de projeto, ou seja, como é que eu vou transformar um cliente extremamente feliz, é o que a gente chama de qualidade principal, e aqui eu vou apelidar de Qzão. No entanto, essa qualidade ela tem que ser transformada em um objeto real, um objeto comercializável. E a partir daqui,
eu vou ter uma série de métricas para saber se isso realmente está sendo entregue do jeito que o cliente quer. Ou seja, eu vou ter que ter condições de entregar com um mínimo de conformidade, então a conformidade vai ser fundamental aqui no processo, porque ela vai estabelecer o quanto que esse objeto está dando identidade para esse cliente. Então aqui é o lance da conformidade. E como ele vai comprar algumas vezes, eu tenho que estabelecer uma relação de uniformidade. E a uniformidade é exatamente o elemento que vai dar consistência e constância para fazer a retenção do cliente. Então, à medida que eu tenho um projeto, que eu consigo fazer uma entrega dentro da expectativa do cliente, esse cliente vai me devolver em dois aspectos uma sinalização que o meu projeto está adequado. O primeiro aspecto é o mais significativo, é que ele vai comprar. O segundo aspecto é que ele vai reclamar. E é claro que quando a gente fala reclamar, isso pode ser até uma expressão com cunho negativo, mas clamar aqui e reclamar, às vezes é uma questão de sugestão, colaboração, uma crítica construtiva e positiva, porque ele mesmo sabe que talvez melhorias em excesso possa inviabilizar a aquisição dele. Então não é uma coisa muito clara do que seria exatamente uma reclamação. Mas é um ciclo constante de realimentação entre o Qzinho, que é a qualidade operacional de entrega, conformidade, uniformidade, e o Qzão, pensar o projeto que atenda, dentro dos limites do possível financeiro do cliente, um produto que atenda às necessidades dele. Então é absolutamente natural que quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, um pacote de viagem com hotel, que a gente vai procurar um bom preço, uma boa oportunidade. Em algumas situações, você vai poder ficar decepcionado com o hotel ou até com a questão do voo ou meio de transporte adquirido. Então, são questões aí bem interessantes e delicadas para a gente tratar. Tem um outro lado dessa história, você pode estar fornecendo para um público A, né? Ou então um AAA e um mercado de luxo. E aí sim, você vai ter uma possibilidade de qualificar muito a tua entrega, porque provavelmente a pessoa vai ter amplas condições de remunerar o serviço ofertado. Falando do Qzão, então, né, do Qzão ali da qualidade, a gente sempre vai ter a qualidade como uma relação direta, uma função do teu mercado-alvo. Quem é a pessoa? As questões de renda, gênero, faixa etária, região em que vive, grau de instrução, uma série de questões que são importantes para você determinar em que peso vai ter essa qualidade. Esse é o ponto fundamental. Você parar para pensar que tem celulares de baixo desempenho e celulares de alto desempenho, não significa que os de baixo desempenho, em que a câmera fotográfica é mais limitada, que processador, memória e todo o processo de pacotes de dados, eles são muito limitados, e falar que isso é de baixa qualidade seria um erro muito grande. Na verdade, ele é de uma qualidade compatível com o que o público-alvo pode adquirir. E nessa construção estrutural do marketing dentro da organização, a gente vai ter que fazer todo um planejamento, um desenvolvimento, um sistema de controle e ativação, que é o PDCA, para que se encaixe dentro do mercado, atinja o público-alvo, levando em consideração uma série de políticas comerciais, né, que permitam, por exemplo, parcelamento, que permitam manutenção, garantias, todos os processos com relação à entrega e produção, eventualmente se for uma indústria, todos os recursos necessários para que isso dê certo, recursos financeiros, materiais, humanos e todas as ferramentas de gestão da qualidade que permitam você medir tanto a parte de produção, quanto a parte de durabilidade, retenção, garantias, substituições, taxas de erro e, principalmente, né, satisfação do mercado com o produto que está sendo entregue. Então, quando a gente fala de qualidade, qualidade é meio que um coringa, versátil, adaptável. O público muda, as condições mudam, o concorrente muda,
você vai estar lá mudando também e tentando garantir o melhor resultado possível. Então, são pontos fundamentais. E a qualidade nessa relação, ela sempre vai estar com o que a gente chama de realidade implícita, que é um processo de aprendizagem. A realidade implícita é aquela em que você faz pesquisa, que você entende o teu consumidor, o teu público-alvo quer, e faz um processo constante de melhoria, e à medida que você devolve isso para o mercado, essas melhorias, o resultado da pesquisa, em que o mercado vai lá e compra de você, você vai ter a realidade explícita, ou seja, todos os métodos e ferramentas para você medir se você está tendo uniformidade, conformidade, se as pessoas estão satisfeitas, se está tendo muita reclamação, muito erro, muita garantia solicitada, devoluções ou substituições. Isso vai realimentar o nosso processo de aprendizagem e a gente vai fazendo o refinamento. A gente vai afinando o instrumento para ele tocar cada vez melhor. Então, quando a gente também está falando de qualidade, qualidade é uma contingência, é uma função do teu mercado, do teu macroambiente. Qualidade vai ser afetado pelas questões econômicas, culturais, tecnológicas, porque tudo isso vai também bater no seu tipo de cliente. E aí, relacionamento é qualidade. Quer dizer, quando você começa a escutar, quando você começa a ver a opinião, quando você começa a ver todas as relações de latência, todas as relações de adesão que a pessoa tem, você começa a perceber que você tem que fazer mudanças no seu negócio. Importante notar que essa relação da questão da qualidade, do relacionamento, ela tem que ser muito bem trabalhada e muito bem entendida do ponto de vista do que é importante mudar. Então, você vai ter, por exemplo, no produto, características do teu produto. Então, você sabe, por exemplo, que quando a gente está falando aqui que você está trabalhando e comparando no mercado dois automóveis, você vai entender que esses dois automóveis têm características até, vamos lá, comparáveis, né, com motores, rodas, cabine, os hatchbacks. Um é um carro subcompacto, o outro é um carro médio, mas caracteristicamente atendem públicos bastante similares. Mas o que vai fazer realmente uma grande diferença é o que é o característico do teu produto. É isso aqui que realmente vai definir a questão de uma boa análise da qualidade e da boa capacidade de você fazer um acerto mercadológico em relação ao teu produto. O característico é um elemento que requer atenção prioritária. É o aspecto primário da qualidade. Então, quando você faz uma decomposição dos dois carros, você vai perceber que e agora sem citar marcas e modelos, que um vai ter mais luxo, melhor acabamento, melhor tratamento em termo acústico dentro do carro, melhor desempenho, melhor estabilidade. E esse conjunto de elementos se torna um característico num carro urbano, mais confortável, com uma série de cuidados na questão do conforto. E um outro carro que ele é mais despojado, mais simples, mais robusto, ele é mais duro, mais resistente e, portanto, dura muito mais tempo para se fazer uma substituição de peças. Então, um aposta no conforto, o outro aposta na robustez e na durabilidade. Então, quando a gente faz o controle desses elementos, a ação que conjuntamente desempenham depende de toda a operação do produto. Quer dizer, você não vai entregar um carro que é mais barato, que é para ser mais robusto, gastar menos com substituição de peça, e ele não fazer essa entrega. Então, você está pegando um público com mais restrição de renda, que vai querer gastar menos da manutenção do carro e, de repente, ele acaba gastando muito mais do que esperava. Então, o característico não é exatamente o conjunto de características, né? Rodas, pneus, bateria, motor, vidros. Não, o característico é o que entrega de verdade e que faz a diferença na tomada de decisão pelo cliente.
Sequenciando aqui, então a gente entra com um sistema de gerenciamento total com o cliente. O Total Relationship Management é um sistema e uma metodologia de trabalho em que todos os passos de entrega e aproximação com o cliente são monitorados e são percebidos. Sempre a gente pode imaginar que quando a gente fala de relacionamento total, qualidade total, isso é intimamente casado. E isso é intimamente casado em atender ou compreender o cliente e oferecer para ele alguma coisa em que ele vá realmente apostar e gostar. Só que a gente tem que ter capacidade e também não cair numa ingenuidade de achar que a gente tem que ter o máximo para o cliente, que o cliente é rei. Essa expressão é um equívoco. Ela serve bem para fazer uma ênfase, mas ela é um equívoco porque existem dois reis nesse reinado. Você, quando tem uma empresa e tem uma gestão de marketing, o primeiro rei é o cliente, o segundo rei é o lucro da sua operação e da sua empresa. E à medida que você atende a dois reis, um vai ficar insatisfeito. Então, se você tende a cuidar mais do lucro, claro, o rei cliente não vai gostar. E se você atende mais o rei cliente, aí o rei lucro não vai gostar. Com tudo isso, a gente tem que tomar cuidado para olhar para os dois reis. Falando de relacionamento, a gente tem algumas coisas bem interessantes aqui. A primeira, eu acho que é a mais marcante, é exatamente o fato que o relacionamento usa variadas abordagens de venda e comunicação, objetivando a identificação dos clientes. Identificar o cliente, identificar o público-alvo, saber se você está falando com a pessoa certa. Então, se alguém entra num restaurante sofisticado, pede um prato, pede lá uma boa bebida, uma boa sobremesa, e depois a conta vem absolutamente alta para a capacidade de pagamento dessa pessoa, e essa pessoa acha o restaurante um restaurante muito caro, um restaurante que beira a ser um assalto por conta do preço que ele cobrou, provavelmente a gente não está conversando com o público-alvo desse restaurante. E isso tem um significado muito grande, porque isso mostra que a gente não tem que se relacionar com aquele comprador, aquele consumidor que está ali na hora. E aí vem uma coisa muito importante para saber, né? Que a gente tem que marcar posição aqui. Uma coisa é a pessoa que está consumindo e ficou insatisfeita. Outra coisa é uma pessoa que está consumindo, ficou satisfeita e, aliás, ficou intensamente satisfeita. E a gente entender que as duas foram consumidoras, mas apenas uma é teu público-alvo. Apenas uma dessas duas é que tem a característica de renda, acesso e interesse. Pode ser que a primeira ela estivesse até com a relação de acesso e interesse, mas estava fora da renda. Então a pessoa queria comer, adorou ali do restaurante, coisa e tal, teve condições de entrar, estava ali perto, mas não teve capacidade de pagar. E isso afeta a decisão das pessoas. Então a gente tem que ter essa boa identificação de clientes. Obtenção de uma relação a partir daí duradoura e vantajosa para esses clientes e gerenciar esse relacionamento, visando proporcionar maiores benefícios de forma mútua. Olha que bacana essa história de proporcionar maiores benefícios de forma mútua. Esse é o ponto. Os dois reis, o rei cliente e o rei lucro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não pode deixar um na mão. Por outro lado, quando a gente fala gerenciar gerenciar relacionamento no marketing, a gente está falando de gerenciar informações. Então, quem entrou, o que comprou, quantas vezes veio, o que ele reclamou, o que ele optou, né, em termos de, vamos voltar para o restaurante, em termos de pratos, sobremesas, bebidas. Quer dizer, você vai refinando o teu cardápio, tua carta de bebidas, à medida que teus clientes vão te contando essa história
por meio de um processo muito simples, né? Por meio de um processo que vai ser medido pelo seu sistema de ERP, teu sistema de CRM, né? O ERP, o CRM, que vão contar para você o que ele comprou, o que ele gostou, se ele veio, se ele não voltou, se ele voltou, quantas vezes voltou. Você vai criando estatística. E para isso a gente tem o BI, que é o Business Intelligence, que vai nos dar mapas mais claros sobre o que está acontecendo com o teu negócio. Por outro lado, se o teu cliente está chegando até o Reclame Aqui, e esse slide é muito interessante, porque ele também é uma forma de mostrar como você está gerenciando essas crises, é perceptível, que se o cliente está reclamando demais, você pode estar olhando muito o rei lucro em vez do rei cliente, e por outro lado, você tem que perceber se quem está lá no Reclame Aqui é de verdade o seu cliente. Porque sim, vão ter pessoas que vão reclamar muito sobre o aspecto relacionado a o que você ofereceu e se era ou não para esse público-alvo. Nessa linha, a gente vai colocar que o relacionamento ele faz uma análise de valor vitalício, ou seja, a gente vai tentar alcançar intensamente esse cliente durante toda a sua jornada, faz uma modelagem preditiva para entender tendências em relação a esse processo, o que está mudando, e o gerenciamento de campanhas, né, de comunicação, de promoção e de ativação na retenção desse cliente. Fundamental nesse processo, e aí por isso que a gente tem essa questão que é muito importante, da gente ter as ferramentas de dados e de parâmetros dentro da empresa, fundamental nesse processo é entender o quanto que os compradores da sua empresa, os consumidores da sua empresa, estão hoje medindo o seu NPS. Então, são Net Promoter Score. Naturalmente que toda empresa ela vai querer ter promotores, ou seja, clientes que realmente estejam divulgando, fazendo referência, que estejam apaixonados pela marca. Porém, a gente sempre está concorrendo com outro ambiente extremamente agressivo, que é o ambiente de concorrência, criando sempre novas referências de comparação e resultados. Então, não é incomum de você ter os seus clientes passivos e também não é incomum de você ter clientes que estão quase nos detratores porque eles já identificaram melhores oportunidades lá fora. Então, os detratores, na verdade, nem sempre são efetivamente aqueles que vão falar mal, mas podem muitas vezes não dar referência nenhuma sobre a sua empresa. E para eles começarem a dar referência de uma forma induzida, ou seja, alguém perguntou, 7, 8. E para dar de uma forma espontânea, 9 e 10. Então, a gente sempre tem que buscar o 9 e 10 lá na ponta. O que não é fácil, porque a gente tem que atender o rei lucro, que é um rei muito exigente dentro da organização. O relacionamento, então, ele passa a ser uma interação com o cliente com o objetivo de desenvolver um conjunto de valores, olha que interessante, que levarão a satisfação e longevidade no processo comercial. E esse conjunto de valores ele passa por uma série de aspectos que estão dentro do mix de marketing, como a boa escolha do teu público-alvo, a tua precificação, a tua parte promocional de comunicação, a tua distribuição, como você vai escolher sua praça e distribuidores e canais, toda a tua parte de parceiros que vão ajudar a acontecer todo o processo e, evidentemente, que não podemos deixar de esquecer toda a relação que você vai ter que ter na construção de dados, nas suas pesquisas de marketing, dentro dos vários P's de marketing. A gente pode somar 8, 9 P's de marketing. No marketing de serviços a gente citou até 8 P's. Então, vamos lembrar de todos na hora da gente fazer a nossa estratégia de relacionamento. Relacionamento é aprendizagem, é um processo contínuo, a empresa aprende o tempo todo, é gestão do conhecimento, então você tem que ter softwares, você tem que ter análise, você tem que ter estatística, é empoderar teu time para que ele possa interagir tempestivamente com o teu cliente.
Ou seja, nada de deixar o cliente esperando por uma resposta 2, 10, 5, 20 dias e fazer interação contínua com esse mercado. Estabelecimento de estratégias de marketing, de relacionamento voltados para a criação de valores, né? Em conjunto com os clientes, em conjunto significa ouvir, e implementação de ações com foco no relacionamento colaborativo com os clientes. Esse é um outro aspecto muito importante para a solução. E direção e ação, capacitação e envolvimento dos colaboradores, né, da empresa para relacionamentos superiores vão fechar todo esse circuito com um cuidado muito especial, né? O marketing de fidelização não pode ser um marketing de aprisionamento. Então, tornar o cliente dependente de relacionamento não é uma boa prática. Esse dependente é você fazer trocas que obriguem ele a permanecer lá, como o fatídico e cansativo cartãozinho em que a pessoa vai somando compras até ele fechar e ganhar algum prêmio por isso. Percebam que o maior prêmio que o cliente pode ter é ele ter satisfação sem nenhum desconto. Eu sei, isso não parece muito lógico, mas a ideia é mais ou menos essa. É você comprar um produto, não ter recebido desconto e você sair muito feliz desse processo. Então, quando a gente está falando de qualidade, a gente sempre vai estar muito nessa busca entre a questão do lucro, da imagem, do resultado que vai permanecer. Então, entram aí os dois reizinhos, o rei cliente e o rei lucro, disputando o reinado. Então, qualidade e relacionamento é um casal eterno que tem que estar dentro do coração dos seus negócios, da sua estratégia. Fechamos aqui um pouquinho mais de conhecimento em relação a marketing, com foco em qualidade e relacionamento. Obrigado a todos, continue aí com a gente para outros encontros que a gente vai ter com conteúdo. Muito bom.